capítulo 3, do primeiro versículo até o 8º. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Meus amados irmãos, o livro de Eclesiastes ele foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Salomão reinou em Israel aproximadamente ali 1000 anos antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o reino de Salomão foi um reino em que o Senhor Deus concedeu muita graça ao povo de Deus e concedeu um período de paz como nunca aconteceu na história de Israel. As fronteiras tinham paz, havia tranquilidade, e Salomão recebeu da graça do Senhor e recebeu sabedoria sem igual e também a graça, a bênção de poder construir o templo do Senhor. Salomão construiu o templo do Senhor, que substituiu então aquele templo que era móvel, que era chamado tabernáculo, e agora o templo havia sido construído, privilégio que Davi não teve, e agora o centro da adoração era ali em Jerusalém. Então, este homem muito sábio, muito próspero, Israel teve um período de muita riqueza, ele é o autor desse livro. O primeiro versículo do capítulo 1 diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E no determinado momento, ele começa numa busca muito interessante, analisando a vida como ela inspirado por Deus, evidentemente, e em busca de nos mostrar, de falar aos nossos corações a respeito do sentido da vida. Será que o sentido da vida nós encontramos tão somente nas coisas desta vida, nas atividades humanas, na nossa obra, no nosso trabalho, no trabalho que Deus tem nos dado? E ele avança nesse sentido, mas usando uma perspectiva provocativa, uma perspectiva tão somente debaixo do sol. Se Deus não existe, ou se as coisas que existem são apenas isso, será que nessas coisas, em tudo que há debaixo do sol, no nosso trabalho, no prazer, em todas essas coisas nós encontraremos a satisfação mais profunda do nosso coração, a felicidade, em busca da felicidade, em busca dessas respostas, o sentido da vida e tudo mais. E Salomão, então, esse livro, ele tem essa perspectiva, analisar a vida como um todo e nos falar a respeito dessa visão apenas abaixo do sol. E qual é a conclusão que Salomão ele nos apresenta nesse sentido? E aí é uma conclusão de assustar. Quando nós olhamos o segundo versículo do capítulo 1, diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, uma expressão que significa tão somente que as coisas elas são tão efêmeras, porque a palavra vaidade aqui tem essa ideia de algo que é passageiro, que passa rápido. Essas coisas debaixo do sol, elas não são suficientes para preencher o nosso coração, ainda que sejam boas, ainda que sejam bênçãos de Deus para as nossas vidas. Não,
Na verdade, se a nossa dedicação for a essas coisas, nós vamos correr atrás do vento. É outra expressão que nós encontramos aqui nesse livro, que traz a ideia de como se fosse possível que nós conseguíssemos pastorear o vento e colocar até, inclusive, direção nele, para mostrar como é absurda uma vida sem Deus, é correr atrás do vento. E aí ele começa, meus irmãos, a analisar a vida. Em primeiro lugar, ele abre a agenda dele. E se você olhar, por exemplo, no primeiro capítulo, ele fala sobre isso no versículo 13: apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com toda a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então ele nos apresenta o trabalho dele aqui nesse exame, esquadrinhando, analisando tudo o que acontece, que sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho que Deus impôs aos homens para neles os afligir. E Salomão abre a agenda dele. Ele mostra tudo o que ele fez. E esse homem foi espetacular. Ele foi um homem de grandes empreendimentos, um homem de grandes construções, um homem que buscou a alegria, que procurou gozar da felicidade e descobriu que nisso também estava a vaidade. Ele procurou o sentido no riso, ele procurou o sentido no vinho e ele foi especialista nisso. Ele plantou vinhas para ele mesmo, ele edificou casas, ele fez jardins e pomares, ele fez de tudo, açudes, teve servos e servas, comprou muitos servos, servos que nasceram em sua casa. Ele teve mulheres e mulheres, 1000 mulheres, nós sabemos disso no livro de Primeiros Reis, de Crônicas também nos mostra isso, como ele, inclusive, buscou o sentido da vida em coisas ilícitas, não apenas nas coisas lícitas, mas ele não encontrou resposta em nada disso. A sua consideração, seu exame minucioso continuou, e ele então foi comparar o sábio com o estulto, com o insensato, e ele descobriu, isso não é difícil de perceber, mas muita gente não quer encarar essa realidade, que apesar da sabedoria ser excelente, a morte chega e iguala o sábio ao estulto, ao insensato, e de fato a morte nos iguala. Aliás, ela é tão cruel que ela nos iguala até aos animais em certo sentido, porque nós que somos criados à imagem e semelhança de Deus, com essa capacidade intelectual sem igual, mas quando a morte chega, aí tudo passa também. E o mundo fica. Aliás, ele diz isso no primeiro capítulo. Ele fala de uma mesmice que acontece. É bem interessante, muito profundo esse livro. Quando nós olhamos para o final do capítulo 2, nós encontramos ele falando que ele se aborreceu de todo o seu trabalho. Ele fez grandes coisas, mas ele percebeu que tudo isso ia passar, a sua vida passaria e que ele deixaria todo o seu legado para alguém que talvez fosse um grande tolo. Você já pensou nisso? Você já pensou no seu trabalho, no seu suor, nas coisas que você se esforça? Já pensou se de repente isso vai ficar mesmo com seus filhos e se de repente os seus filhos serão sábios e valorizarão o que você conquistou? Ele pensou sobre isso. O fato é que ele fala sobre isso e ele não se desvia de assuntos que são difíceis. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vê que ele fala sobre as injustiças que reinam, a corrupção que está por todo lugar, a morte que é terrível. Ele fala sobre tudo isso, ele não se desvia de nada. Não há uma pedrinha que ele não levante, investigando se ali ele encontra a resposta para o sentido da vida. Mas aí quando nós chegamos no capítulo 3, aí nós percebemos que ele vai falar sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo. E aí, quando a gente vai lendo, estudando e percebendo que ele está nos provocando e dizendo que debaixo do céu tão somente tudo é vaidade, é correr atrás do vento, a gente pensa assim, meu Deus, agora que ele vai falar sobre o tempo, eu acredito que essa abordagem dele vai ser muito cruel. Será que ele vai então dizer que o tempo é passageiro e ele vai nos massacrar com essa informação? Será que ele vai dar uma aula sobre a tirania do tempo? Como às vezes nós pensamos muito sobre isso. Quantas vezes você já suspirou dizendo, quem dera se meu dia tivesse 48 horas? Será que ele vai se levantar como Virgílio e dizer, tempus fugit? Ele vai agonizar ou ele vai falar como tantos outros,
como alguém que disse uma vez que os deuses confundam o homem que primeiro descobriu como distinguir as horas. Confundam aquele que cortou em partes os meus dias em pedaços tão pequenos. Confundam aquele que aqui ergueu um relógio ao sol. Alguém no passado que suplicou a sua indignação porque alguém descobriu o tempo e agora o seu dia é todo partilhado e isso o aflige dramaticamente. Alguém escreveu numa seção de um jornal, na seção Procura-se, o seguinte, ouçam: perdi ontem, em algum momento entre o nascer e o pôr do sol, 2 horas douradas, cada uma adornada de 60 minutos de diamantes. Eu perdi essas 2 horas, mas eu não ofereço nenhuma recompensa, porque elas simplesmente se foram para sempre. Você já teve essa sensação de perder tempo precioso e você sabe que não volta nunca mais? Já passou por isso? Muitas pessoas passam por esse sentimento. Então, agora chegou a hora de falar sobre o tempo. E estamos diante, meus irmãos, da poesia talvez a mais famosa do mundo, a poesia sobre o tempo mais conhecida em todo o mundo. Aqui, neste livro, que é um dos livros também mais conhecidos e mais injustiçados na sua interpretação, como também essa poesia o é. E ele fala sobre o tempo, mas como é que ele aborda a questão do tempo? Ele nos apresenta um princípio maravilhoso. Ele chega até nós, depois de nos dizer que tudo é vaidade, que ele está cansado de examinar e perceber que a sua vida é tão efêmera, tão passageira. Ele chega até nós e nos apresenta algo que é sólido, que é rocha, que nós devemos nos lançar sobre, que é para nós algo que nós devemos lançar a nossa alma e o nosso coração, algo que nos dá esperança, algo que nos mostra que há um Senhor Deus Todo-Poderoso acima do sol, nos chamando para que vivamos para Ele, querendo que nós tenhamos a nossa visão finalmente elevada, não apenas debaixo do sol, mas entendendo que a nossa vida pertence a Ele e que Ele é o sentido da nossa vida e nele está a satisfação verdadeira e mais profunda do nosso coração. Todos que estão em busca da felicidade só a encontrarão nesse encontro de graça com Deus. Finalmente, algo nesse mundo debaixo do sol, algo que é poderoso, que é perfeito. E o que é? E o que ele nos mostra? Vejam, meus irmãos, o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olhem para esse mundo de tempestades, de angústias, fragmentado, difícil, quebrado, falido. Há um Deus no controle de tudo isso. Aliás, essa expressão que aparece debaixo do céu, ela é muito interessante, porque, vejam no capítulo 5, versículo 2, o autor diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Ele vinha considerando a vida na perspectiva debaixo do sol, mas aqui ele diz: olha, viva na perspectiva do céu. E quem está lá? É Deus. Então, esse livro não é pessimista como muita gente pensa. Na verdade, esse livro é realista e totalmente provocativo, para que você desista de procurar satisfação e sentido nas coisas debaixo do céu e volte os seus olhos para Deus. E esse Deus Todo-Poderoso tem a nossa vida em suas mãos. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem a sua criação
toda em suas mãos e Ele está realizando os seus santos propósitos neste mundo. Exatamente isso. Por mais que nós não entendamos a maneira como Deus está agindo, como Ele está realizando a sua obra, por mais que nós nos cansemos aqui nas nossas obras e nos percamos em muitas coisas que fazemos, Deus não tem essa limitação. Ele é perfeito na realização dos seus propósitos. E os seus propósitos soberanos estão prevalecendo. A sua agenda está sendo executada. Esse poema, essa poesia não fala do que você faz, mas fala do que Deus está realizando. E aqui está um segredo para a gente entender e interpretar esse texto corretamente. Não é o que você faz, mas é o que Deus faz na sua vida. É o que Deus está realizando em toda a sua criação. É o que Deus está realizando em todo lugar. E Ele mostra, então, meus irmãos, nesta poesia, a doutrina maravilhosa e prazerosa para os nossos corações, que é a doutrina da sabedoria, da sabedoria e, acima de tudo, da soberania de Deus, o nosso Deus que está no seu trono e está realizando os seus propósitos segundo a sua boa e perfeita vontade. Vejam, no mesmo capítulo 3, o versículo 11, reforça isso. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus faz tudo perfeitamente e tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo que Deus está realizando é com beleza, e beleza nas Escrituras fala de algo, meus irmãos, que é perfeito, que é santo, que é puro, que é maravilhoso. E Deus colocou a eternidade no nosso coração, para que nós, então, encontremos somente descanso e satisfação nele. Vejam ainda o versículo 14, no final do sermão, a gente volta para ele. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Tudo quanto Deus faz durará eternamente. Este poema do capítulo 3, por favor, nunca esqueçam isso. Está aqui para nos ensinar como Deus realiza as suas perfeitas obras, e tudo com beleza, tudo com perfeição, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso que está no céu, realizando os seus santos propósitos em nossas vidas e também através das nossas vidas. Tem uma perguntinha muito boa no Breve Catecismo de Westminster, que é a pergunta de número 11, que fala sobre a doutrina da providência. Gostaria que você lesse em casa depois com a sua família. O que é a providência? A providência de Deus. A gente fala muito essa palavra. Essa palavra ela é preciosa para nós, não é? Se nós estamos, por exemplo, em alguma situação difícil, e aí, meus amados irmãos, de repente nós temos um livramento. Aí nós costumamos dizer, nossa, meu Deus é o Deus da providência. Eu estava passando essa necessidade e chegou até mim essa cesta básica. Eu estava passando essa dificuldade, alguém me visitou, orou comigo, a igreja se mobilizou e etc. Os livramentos dos acidentes, das coisas difíceis da vida. E nós dizemos a providência de Deus. E é verdade, não está errado. Mas a providência de Deus, meus irmãos, ela está acontecendo também quando o socorro não chega. Quando a dura realidade da morte chega na nossa família, quando os recursos acabam, quando a saúde vai embora, a providência de Deus está sendo realizada também. A doutrina da providência de Deus fala da santa e sábia e poderosa maneira de Deus governar toda a sua criação, e todas as coisas estão debaixo, todas as criaturas estão debaixo do poder e do governo de Deus, inclusive as ações de suas criaturas.
E tudo que Deus está realizando é santo. A realização é santa. E tudo manifesta a sua perfeita sabedoria e o seu imensurável poder. Esse é o Deus da providência. Ele é o Deus da providência quando Ele cura. Mas Ele é o Deus da providência também quando nós estamos nos despedindo de quem nós amamos. Na dor do luto, Ele é o Deus da providência. Esse texto fala disso. Eclesiastes capítulo 3 está falando exatamente disso. Acho que me ajuda aqui, pastor. Eu acho que está falando um pouquinho, né? Melhorou, obrigado. Está dando para compreender, meus irmãos? E eu queria analisar rapidamente esse poema, mas percebam, esse poema ele tem uma estrutura muito bonita, muito interessante, onde nós encontramos 14 pares. E esses pares, eles são, há uma polaridade, são coisas extremas, né? É bem interessante, é uma figura de linguagem. Por exemplo, observem o segundo versículo, que diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Então percebam que há situações extremas, nascer e morrer. E você vai encontrar 14 pares nesse poema que formam essa estrutura. E é interessante que nós analisemos cada par que nós encontramos nesse poema. Mas eu acredito que o propósito principal é nos ensinar que Deus está no controle, tão somente isso. Incentivo os irmãos que pesquisem a respeito de cada par. Eu não vou considerar cada par desse poema aqui, mas apenas quero ensinar uma coisa para os irmãos. Não olhem apenas para o que está nas pontas, na estrutura, mas olhem para o todo, porque a ideia, o propósito dessa poesia é nos levar a essa conclusão. Então, Deus está realizando os seus santos propósitos quando o homem nasce, mas também quando ele dá os seus primeiros passos e quando ele chega na adolescência, quando ele se torna jovem, adulto, encontra a sua mulher amada ou o seu príncipe encantado, se casa, sai de casa, vai trabalhar, vai ter filhos, envelhece, adoece, falece. O poema, nessa estrutura de extremos, está aqui para nos ensinar que Deus está no controle de tudo, que nada escapa, da semente que foi plantada até a chuva que regou aquele solo, que fez brotar, o fortalecimento daquela bela árvore, os frutos que deram, que alimentaram as multidões, a sombra que fez para que a pessoa descansasse, mas também o dia que aquela planta foi arrancada. O todo, nada escapa à vida da gente, da criação de Deus, tudo está no controle perfeito do Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, esse poema nos ensina que Deus é perfeito em seu agir, que o nosso Deus é o Rei do tempo e que Ele está cuidando de tudo e tudo está debaixo do seu cuidado, inclusive os minutos e segundos e as frações de segundos da nossa vida, que Ele está regendo a nossa vida e toda a sua criação em todos os momentos e que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Na economia divina, existe uma ocasião apropriada ou adequada para tudo o que acontece. Esse texto nos ensina que a vida não é monótona, que ela é formada por altos e baixos, que todas as emoções, tudo que nós podemos passar aqui, da alegria ao choro, de dor, tudo faz parte do projeto de Deus. Tudo está no controle do nosso Deus. Veja, eu quero olhar mais de perto esse versículo 2,
Vamos dar uma olhadinha, meus irmãos, o que a gente encontra no Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Como você foi formado, é um projeto maravilhoso de Deus. Você foi formado no ventre de sua mãe. Não foi você que disse, eu vou nascer. Esse poema não fala do que você fez. Ele fala do que Deus está realizando. Mas também, dê uma olhadinha, meus irmãos, em Jó, capítulo 33. O livro de Jó. Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Fomos feitos por Deus, formados por Deus. A vida foi dada por Deus. Porque há tempo de nascer, estabelecido por Deus. Mas há também tempo de morrer. Olhe para o capítulo 14 de Jó, versículo 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Os nossos dias estão contados, o número deles pertence ao Senhor Deus. Ele estabeleceu esse limite e nós não ultrapassaremos esse limite. Martinho Lutero chegou a dizer o seguinte: você não pode viver mais tempo do que o Senhor determinou e nem pode morrer antes disso. E ele estava certo. Porque Deus estabeleceu o nosso tempo de vir a este mundo e o Senhor Deus soberanamente também estabeleceu o tempo em que nós deixaremos esse mundo, que os nossos olhos se fecharão aqui e abrirão diante dele, na sua presença gloriosa. Tudo está debaixo do controle de Deus. Tudo é de acordo com a agenda perfeita de Deus. Meus irmãos, nós poderíamos, como eu disse, tratar de cada aspecto do poema de Salomão, mas vamos avançar um pouquinho mais. Eu quero que vocês imaginem, pensem bem agora, olhando para o nosso Redentor Jesus Cristo. Isso é uma das coisas mais... é a coisa mais preciosa, mais maravilhosa que nós podemos pensar e meditar. Olhar para Cristo e saber que o eterno Deus se fez carne e se submeteu ao nosso tempo, ao tempo do Pai, para nascer, mas também para morrer, mas também para ressuscitar, também para reinar e um dia voltará. E é interessante quando a gente lê o apóstolo Paulo lá em Gálatas, vamos ler por favor esse texto, Gálatas capítulo 4, versículos 4 ao 7, por favor, meus irmãos. Gálatas capítulo 4,
já estamos acabando. Como a minha esposa diz, os irmãos lá em Nova Esperança sabem que quando eu digo já estamos acabando, é porque falta ainda 40 minutos. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, há tempo para acabar, né, meus irmãos? Vai dar tudo certo. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. O Filho de Deus, o Verbo se fez carne, e também na plenitude do tempo, no tempo perfeito, segundo a agenda de Deus, o Filho de Deus nasceu de mulher, sob a lei, para nos resgatar dos nossos pecados, para nos salvar, para nos redimir, para nos dar vida eterna, e para que nós pudéssemos ter em nossos corações o seu Espírito, que nos faz clamar, Abba, Pai, de sorte que não somos escravos, mas filhos e herdeiros de Deus. Aquele que está no céu veio nos buscar para elevar não apenas a nossa vida, nossa visão, mas a nossa própria vida. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo obedeceu perfeitamente à agenda do Pai. Romanos capítulo 5, versículo 6, diz que Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, provando o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor Jesus Cristo, então, mostra o seu infinito amor por nós, rasgando a eternidade e se submetendo ao tempo do Pai, para morrer por nós, para se submeter às lutas dramáticas deste mundo debaixo do sol e de toda essa luta, suportar pecadores, inclusive a própria tentação do diabo, mas sem pecado, para nos resgatar e também para poder nos socorrer, inclusive quando estivermos agonizando neste mundo de vaidades e de pecado, porque Ele sabe o que é isso. O nosso sumo sacerdote pode se compadecer de nós, porque suportou, porque passou por todas as experiências que nós passamos sem pecado, mas passou. Vejam, por exemplo, que para ele também teve tempo de se alegrar, de sorrir. Ele foi para um casamento e lá ele operou seu primeiro milagre, honrando um casamento com a sua presença e com o seu primeiro milagre. Que grande festa! O vinho acabou e ele transformou água em vinho para que a festa continuasse. Mas também ele chorou diante da rebeldia de Jerusalém. Ele também chorou diante do túmulo de seu amigo amado. Ele chorou, ele sorriu e ele chorou. Ele falou e também se calou. Ele pregou a mensagem do reino de Deus por todo lugar, porque havia chegado o tempo do reino de Deus. E ele anunciou a santa doutrina do Senhor, pregou sobre a lei de Deus, chamou pecadores ao arrependimento, e da sua boca saíram as palavras perfeitas da lei de Deus, os ensinamentos do céu. Mas também diante de Pilatos, ele se calou, porque há tempo de falar e há tempo de se calar. Ele abraçou pecadores, ele comeu com eles, ele abraçou os seus discípulos, ele abraçou a mulher que pecou, mas ele também deixou de abraçar. Ele não abraçou os fariseus, ele não abraçou aqueles homens que faziam vendas no templo. Aliás, ele derrubou, ele quebrou tudo.
porque há tempo de edificar e há tempo de derrubar. O Senhor Jesus submeteu a agenda perfeita do seu Pai. E Ele, então, meus irmãos, nos ensina com isso, que nós, por causa da sua pessoa e da sua obra, não precisamos temer. Ter medo das coisas que podem nos acontecer debaixo do sol, porque a nossa vida está com o Senhor, pertence a Ele, e o nosso Pai, por quem clamamos pelo Espírito de Deus, é o dono de tudo, é o dono da nossa agenda, da nossa vida, e está realizando todos os seus propósitos. O Senhor Jesus voltará também para nos buscar. Há tempo de guerra, e a igreja hoje enfrenta uma grande batalha nesse mundo de vaidades. Satanás ataca o povo de Deus furiosamente. Os demônios, a batalha do nosso próprio coração, há tempo de guerra para nós. Lutamos contra as tentações, contra desejos estranhos, contra o velho homem que se levanta. Isso também nos faz sofrer, isso nos entristece. Nós lutamos contra a dor, nós lutamos contra a morte, que foi vencida por Cristo, mas ainda nos maltrata, nos machuca. Mas há tempo também para a paz. Esse último inimigo será vencido. O diabo com seus anjos serão condenados, lançados no fogo do inferno para sempre, os adoradores da besta, porque há tempo para a paz. Quando o príncipe, o Filho de Deus, retornar para nos buscar e enxugar dos nossos olhos toda lágrima, então, para sempre vivermos com Ele, para sempre, longe de toda essa vaidade, no mundo restaurado, no mundo transformado, porque haverá tempo para sempre de paz. É estranho dizer isso, né, pastor? Um tempo eterno. Eternamente teremos paz. É isso. E eu quero encerrar, meus irmãos, pensando com vocês rapidamente sobre o que nós devemos fazer então com isso. Bem, o que devemos fazer com o tempo que nos é dado? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos é que nós devemos esperar em Deus. Vamos ler o Salmo 31, por favor. Salmo 31, versículos 14 e 15. Salmo 31, versículos 14 e 15. O salmista diz assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Leiam comigo. Nas tuas mãos estão os meus dias. Vamos ler mais uma vez o início do versículo 15. Nas tuas mãos estão os meus dias. Mais uma vez. Nas tuas mãos estão os meus dias. Nossos dias estão nas mãos do Senhor. Confiem nele. Esperem nele. Não teremos todas as respostas. Não compreenderemos muitas coisas. Teremos dúvidas, lutaremos contra coisas que acontecem na nossa agenda, na nossa vida. Mas confiem que o Senhor Deus está realizando os seus propósitos e que nas mãos do Senhor estão os nossos dias. Os nossos dias estão nas mãos de Deus, não nos homens deste mundo, nos poderosos, nos violentos. Não estão nas mãos do diabo. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Mais uma coisa, meus irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 16.
Efésios capítulo 5, versículo 16. O que devemos fazer então? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. O tempo que nos é dado por Deus deve ser administrado com responsabilidade. Nós falamos a mordomia cristã. Deus tem nos dado um tempo precioso e nós devemos então dedicar o nosso coração, a nossa vida para o Senhor e viver para a glória dele. Aliás, Salomão disse isso, que Deus faz isso para que os homens o temam. Então temamos a Deus, vivamos para a glória de Deus, remindo o tempo, com responsabilidade, vivendo para a glória de Deus, com tudo que Deus tem nos dado. Isso é muito importante. Tem coisas que escapam o nosso controle. Na verdade, isso é uma maneira de falar. Na verdade, nós não temos controle de nada. Mas tudo está no controle do Senhor. Mas aquilo que Deus tem nos dado, nós temos que administrar com sabedoria para a glória de Deus. Inclusive, o tempo que Ele tem nos dado. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito com o seu coração? Como você tem dedicado as suas horas tão preciosas? O que você está fazendo? Para onde você está indo? Vivendo com uma visão abaixo do sol? Correndo atrás do vento, nas loucuras deste mundo? Achando que o seu trabalho vai lhe dar a verdadeira esperança e satisfação? O seu dinheiro, a sua conta bancária, a sua beleza, a sua saúde, o seu corpo? O seu namorado, a sua namorada, a sua esposa, a sua família, a sua empresa, o seu emprego, coisas boas, mas que não satisfazem. Nessas coisas não está o sentido do nosso coração, da nossa vida. Então, dediquemos o nosso coração para Deus. E com sabedoria, pedindo sabedoria ao Senhor, vivamos esta vida de maneira que glorifique ao Senhor com santidade, com dedicação, com temor e tremor diante do Senhor. Mas, pastor, coisas ruins acontecem, é verdade. Mas ainda assim você deve administrar o tempo que Deus tem dado a você, com responsabilidade. Eu estava lendo um tempo desse um livro, O Senhor dos Anéis. E eu marquei uma conversa muito interessante de um mago com um pequeno hobbit chamado Frodo. O hobbit, ele exclama, ele está numa situação muito difícil. O mundo que eles conheciam estava ameaçado pelo mal. Os homens seriam destruídos, todos seriam destruídos, engolidos pela confusão, pelo mal que estava crescendo e avançando. E aquele pequeno ser tinha a responsabilidade de salvar o mundo, destruindo o anel. E ele então desabafa com o mago chamado Gandalf. Ele diz assim: gostaria, Gandalf, que isso não tivesse acontecido na minha época. Por que na minha época? Porque é exatamente comigo. E Gandalf, um mago muito sábio, disse assim: eu também, como todos os que vivem nestes tempos, não só você. Mas a decisão não é nossa. Não é nossa. Em outras palavras, isso escapa o nosso controle. Não podemos fazer nada com isso. E Gandalf continuou: tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Tudo o que temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Coisas ruins acontecem, lutas acontecem. Nós não gostaríamos de passar por elas. Mas essa decisão não é nossa. Agora, o que precisamos pensar é o que vamos fazer com o tempo que nos tem sido dado por Deus. Meus irmãos,
Eu agradeço de todo o coração pela oportunidade que Deus nos concede para ouvirmos a sua preciosa palavra. Eu queria encerrar lendo um cântico que eu acho muito bonito. Vocês já ouviram um cântico chamado O Tapeceiro? Já? Foi gravado por João Alexandre. É um cântico muito bonito e ele coloca a vida dele como obra de tapeçaria. Eu vou ler apenas uma estrofe aqui para vocês e vamos encerrar a pregação. Ele diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. E ele encerra: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida, as alegres, mas também as tristes, dignificam a Jesus Cristo, o nosso tapeceiro. Deus está realizando a sua obra no seu devido tempo, e há tempo para tudo debaixo do céu. Confie nele, descanse nele, espere nele e viva para a glória dele. Amém. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.